A primeira agente de assistência chega com uma nova facção no ZZZ, as Estrelas de Lyra. Ela promete dar bônus de dano, ataque, crítico e ainda curar. Isso tudo parece astronômico, na teoria, mas na prática, Astraeal vale a pena. Se quer descobrir, curta e se inscreva que nesse vídeo vamos conhecer seu kit, builds, prioridades e habilidades, quais motores usar, times, showcase e a minha opinião se Astraeal vale ou não seus policromos. Oi, sejam bem-vindos ao canal Valentine e esse é o guia completo da Astraeal. Para quem começou há pouco tempo e não está familiarizado com o papel dos assistentes no ZZZ, podemos resumir para suportes. E a Astraeal, como a primeira suporte limitada do jogo e a terceira agente do elemento Éter, as expectativas para ela são gigantescas. Principalmente porque temos aturadores que dão buffs insanos, como Lighter e Atsini. Isso meio que cria uma necessidade na qual seus buffs precisam superar ambos. Mas buffs não é a única maneira de você melhorar os personagens, e a Astraeal é o exemplo perfeito disso. E ela vai ser a primeira personagem que não vai ter um capítulo do guia dedicado para combos. Sim, você não vai ter que se preocupar com isso. Pelo menos não com os combos dela. Entretanto, ela tem duas mecânicas únicas que mudam completamente o combo da equipe, mas vamos deixar isso para outra hora. Agora uma perguntinha para vocês. Quem também acha que Astraeal parece a Yor do Spy X Family? O kit de Astra gira em torno do seu ataque especial, e embora ele tenha duas variações dependendo de segurar ou não, Astra é a única personagem que tecnicamente não possui um ataque especial reforçado. Essa habilidade é substituída por Accord, então vamos entender como isso funciona. Ao pressionar ou segurar o especial, Astra vai entrar no estado de cadência idílica, onde ela fica cantando. Como não gasta energia, você pode utilizar livremente, mas embora segurar o especial possa juntar os inimigos, é meio imprático de usar porque a animação é muito longa. Nesse estado, Astra não pode se mover, mas pode atacar e se reposicionar usando a esquiva. Ao acertar uma esquiva perfeita, poderá contra-atacar, causando dano éter. E também, praticamente todas as suas ações vão ativar a assistência. E para sair desse estado é só segurar o ataque ou a esquiva, ou ser derrubada pelo inimigo. Nesse estado, ela ganha anti-interrupção e resistência a dano. Mas quando você troca de agente, ela permanece no campo totalmente vulnerável. Além disso, nesse estado, toda a equipe causa 20% a mais de dano e ganha 25% de dano crítico. E também pode ganhar até 1.200 pontos de ataque com a passiva da sua habilidade principal. Agora, vamos falar um pouco mais dos acordes. Por cada 25 de energia que a Astraeal possui, ela ganha um acorde e pode acumular até 4. Enquanto ela tiver acorde, os personagens no campo podem acionar assistências reativas a cada 3 segundos com seus ataques básicos ou a cada 1 segundo com seus ataques pesados. Ataques pesados são aqueles que iniciam o ataque em cadeia. Os acordes são consumidos com assistência precisa, assistência reativa, assistência defensiva ou ataque em cadeia. E ao consumir 25 de energia, a Astra libera um trêmulo para atacar. Esse ataque é considerado como especial reforçado, e isso vai ser muito importante na hora de falar sobre os motores. Você deve ter escutado assistência precisa e está se perguntando o que diabos é isso. Assistência precisa é uma mecânica única da Astra que aparece rapidamente como assistência azul e brilhante antes da assistência vermelha normal. A única diferença entre as duas é que a Astraeal vai atacar com um trêmulo e 3 clusters de notas subsequentes. E se a habilidade extra dela estiver ativa, que basta ela ter um atacante ou um anômalo no time, ela vai atacar com mais um trêmulo e 3 clusters de notas. Ataque em cadeia, assistência defensiva e evasiva também ativam automaticamente a assistência precisa. Astraeal tem duas variações dos seus ataques básicos, caso ela esteja ou não no estado de cadência. Fora dele, ela vai atacar com 3 golpes causando dano éter. E dentro do estado de cadência há 3 possíveis variações de ataque, usando o básico comum, usando a contra-esquiva e segurando para usar o ataque Coda, que vai liberar um trêmulo e sair do estado de cadência. Não acho que isso vai ser necessário, mas é sempre bom saber.
A habilidade principal da Astra aumenta o ataque até 1.200 pontos, baseado em 35% do seu ataque inicial no nível máximo. Esse efeito é ativado ao usar assistência, reativa, defensiva, evasiva ou ataque em cadeia, ou seja, sempre. E esse efeito dura 20 segundos e pode ser estendido para 30 segundos, repetindo a ativação. Então ele é mais consistente até mesmo que o buff da Caesar. Mas para conseguir o buff máximo é necessário 3.429 de ataque inicial. Só deixando claro que ela precisa ter esse valor antes de receber qualquer outro buff de ataque, porque ela também recebe o próprio buff. E embora 3.429 pode assustar um pouco, não é difícil chegar nesse valor mesmo se você for free to play. É só ter a build certa, e já já eu te ajudo com isso. E para finalizar o seu kit, temos o Supremo, que é uma parte muito importante no seu kit, principalmente porque cura e habilita uma das mecânicas mais roubadas do jogo. Ela substitui as suas duas próximas assistências reativas por ataques em cadeia. E para quem ainda não entendeu o quanto isso é roubado, a maioria dos multiplicadores de ataque em cadeia são os maiores depois do Supremo. E tem personagens que se beneficiam ainda mais com isso. Por exemplo, a Ju Yuan recarrega suas balas, o que aumenta muito a consistência do dano dela. A Jane Du causa muita anomalia em área com ataque em cadeia, ela recupera seu fervor e seu ataque giratório. E até mesmo a Coleda fica mais útil já que ela aumenta o dano de ataque em cadeia. Mas mesmo assim, ninguém me obriga a usá-la. Na prioridade das habilidades da Astra, a sua habilidade principal e o especial são igualmente importantes. Aumentar o nível de habilidade também aumenta o seu buff, então maximizar ambos é necessário. Depois você pode upar o Supremo, principalmente se você quiser mais cura, e então ataque básico, assistência e por último esquiva. E como eu falei antes, vamos pular o capítulo sobre os combos da Astra. Mas sabe o que você não pode pular? Sua inscrição e seu like, principalmente se você gosta dos meus guias, e compartilhe se você quiser me ajudar ainda mais. É só clicar no botão de compartilhar que já ajuda bastante. Sobre o melhor motor para a Astrial, eu tenho uma notícia chocante para você. Essa pode ser a primeira vez que o motor assinatura não é a melhor opção para a personagem. Calma que eu vou explicar para você. Não é porque o motor dela é ruim. O motor assinatura da Astra é o mais fácil de você alcançar o cap de ataque que precisa para ativar o buff total. Ele também ajuda na regeneração de energia e também buffa o time em até 20%. Só que mesmo que isso pareça muito bom, a diferença entre esse motor e o motor da Sukaku R5 é tão pequena que você pegar o motor dela é quase um desperdício de policromo. E como o da Sukaku é ativado por especial reforçado, manter o buff ativo 100% do tempo é muito fácil. Lembra que eu falei que os trêmulos que são ativados pelos acordes são considerados ataques especiais reforçados? Por esse motivo eu recomendo você usar o da Sukaku. E também temos o da Lucy, que também é muito bom. Você vai precisar fazer trocas constantes para você não perder o buff, mas o buff é até melhor do que o da Sukaku. E como ele dá energia, você pode compensar o ataque no disco 6. E mesmo que você não tenha o refino no máximo em nenhum deles, conforme o tempo passa, provavelmente você vai acabar pegando. E a diferença entre esses motores com o motor da Asta vai ser cada vez menor. Eu só não indico o da Nicole, porque os outros dois são melhores e os buffs são mais universais e mais fáceis de manter. O melhor set de 4 peças para a Astra é o Voz Astral. Eu nem preciso dizer o motivo, né? Esse set tem até o nome dela na descrição. E para 2 peças pode ser tanto o Punk Hormonal, que vai ajudar na quantidade necessária de ataque que você precisa para alcançar o cap, ou o Jazz com Swing, que vai te ajudar na regeneração de energia, que é muito importante para a Astra. No disco 4 o ideal é ataque, no 5 também ataque e no 6 pode ser tanto ataque quanto recarga. Mas, na minha opinião, é preferível recarga do que ataque, porque o ataque você pode compensar com seus procs, mas a recarga não tem como. E caso você queira fazer uma Astra com anomalia, você pode colocar proficiência no disco 4 e ataque no disco 6. Sobre os atributos, você pode priorizar o ataque percentual, a proficiência e o crítico, depois o ataque flat e por último a perfuração. Embora o ataque flat ajude a conseguir o cap de ataque, o valor dele é tão inferior comparado com a porcentagem que não vale a pena colocar ele como prioridade. Chegou a hora de falar sobre o Mindscapes e devo dizer que
Caso você queira investir na sua Astra, a M1 é uma escolha muito, mas muito melhor do que a sua arma. Ela reduz a resistência dos inimigos em 18%, Astra regenera 1000 DP ao entrar num combate e deixa os personagens invulneráveis por um hit. Na M2, Astra tem um aumento de 400 pontos de ataque no seu buff e diminui o requerimento de 3.429 para 2.963, e também aumenta a quantidade de ataques subsequentes. Na M3 e M5 aumenta seus talentos, o que aumenta um pouco seus buffs e sua cura, e na M4 dá ainda mais buffs de acordo com a especialidade. Para atacantes, dá um ataque adicional baseado em 300% do valor do ataque da Astra. Para anômalos, aumenta em 50% o acúmulo de anomalias, e para os atordoadores, aumenta o atordoamento em 50%. A M6 é tão absurda que faz a Astra virar uma sub-DPS muito forte. Chegou a hora de falar sobre as composições de time que podemos fazer com a Astra, e devo dizer que, se fosse citar cada uma, o guia teria mais de 1 hora. Brincadeira, eu exagerei um pouquinho, mas a verdade é que a Astra é a personagem mais flexível do jogo. Ela simplesmente comba com todos os DPS, anômalos e atacantes. Eu vou mostrar alguns exemplos de times para vocês terem uma ideia de quão flexível ela é. Eu só consegui encontrar um problema. Não tem bambu Rank S o suficiente para o tanto de combos que dá para formar com ela. E se você estava se perguntando se dá pra jogar com ela e com a Nicole no mesmo time, eu vou fazer um showcase pra gente ver isso na prática. E o primeiro showcase vai ser Chun-Li, Astra e Jane. E a única coisa que você precisa fazer com a Astra é usar o seu especial e trocar de personagem. E todos os seus buffs já estarão valendo. E logo nesse comecinho, o buff da Astra ajudou a derrotar os mobs num único ciclo de anomalia, coisa que antes demorava 2 ciclos. O ataque em cadeia da Jane é uma das coisas mais fortes dela, e poder usar esse ataque 2 vezes é muito roubado. A Chun-Li nesse time só precisa aplicar os debuffs para aumentar o multiplicador de atordoamento quando o boss for atordoado. Então depois disso, você pode trocar para Jane, que ela vai terminar de stunar enquanto aplica muita anomalia. Uma coisa muito boa de ativar as assistências é que ela pode ser usada para evitar dano. Durante a troca, os personagens entram numa janela de tempo de invulnerabilidade. Chegou a hora de vocês ver o dano que eu não estava esperando que minha Jane ia conseguir fazer. Primeiramente, repara nessa primeira ofensiva. Mas calma que ainda tem mais. Eu não estava esperando por essa. O máximo que eu tinha conseguido bater com a minha Jane free to play foi um pouquinho mais de 1 milhão com a Caesar. Esse aumento de dano prova o quanto quebrada a Astra Yao é. E essa luta acabou tão rápido que eu até esqueci de usar o Supremo com a Astra. E se eu tivesse usado, provavelmente teria acabado mais cedo. Já o nosso segundo showcase vai ser com a Nicole e a Miyabi. E vamos fazer uma investida mortal e ver qual a pontuação máxima que a gente consegue fazer. Lembrando que eu fiz isso aqui apenas uma vez. Eu tentei gerar um pouco de energia para ela aqui no começo, né? E aproveitei uma esquiva para mim trocar de personagem. Mas sabe, eu não sei se é só impressão minha ou se esses boss é tipo muito mais difícil de esquivar, que às vezes parece que a esquiva não funciona. Eu acho isso meio chato. Vocês sentem esse tipo de coisa também quando vocês estão enfrentando esses boss da investida mortal? Aproveita para comentar também quem gostou desse novo endgame. Agora falando um pouquinho sobre esse time, embora o pessoal pense que a Miyabi necessita de alguém para causar as desordens, isso não é necessariamente verdade. Nessa comp aqui, por exemplo, como o dano da Miyabi é muito alto, e o buff absurdo que a Nicole e a Astra dão juntas é tão grande que causar desordem é quase irrelevante. E como você só vai precisar trocar de Nicole para Miyabi e Miyabi para Nicole, manter o buff da Nicole ficou muito mais fácil. E como a Nicole também puxa a Miyabi, dá até para economizar alguns acordes. Porém, eu buildei a minha Nicole com maestria de anomalia e com blues livre. Isso facilita tanto ela quanto a Astra que bate fora do campo e o bambu também a ativarem a desordem, o que melhora ainda mais o desempenho da Miyabi. Quase 700k de Frostburn e mais de 500k de desordem
sem o buff de anomalia é muita coisa. Eu particularmente gostei muito desse time porque eu já gosto muito da Nicole, eu acho ela uma das melhores T4 do jogo. E caso você ainda não tenha upado ela, pode upar que vale muito a pena. E o maior defeito da Nicole é que tinha poucos times onde ela poderia se encaixar. E a Astra resolveu completamente esse problema. Só não faça como eu aqui e erre na ordem dos personagens. Se a Miyabi tivesse vindo primeiro, eu poderia ativar 2 vezes o ataque em cadeia da Miyabi. Era só continuar batendo no boss até a assistência sumir. Aí é só trocar para Astra que ela vai puxar a Miyabi de novo com outro ataque em cadeia. Mas pensando um pouco melhor, eu acho que não perdeu muito não, porque a troca da Nicole é muito rápida e o buff dela aumenta muito o dano da Miyabi, além de aplicar anomalia de éter. Mas se fosse com outro personagem, provavelmente a perda seria bem maior. Mas o que vocês acham? O que vocês fariam? Usaria a Nicole antes como eu ou tentaria usar 2 ataques em cadeia da Miyabi? Pra ser sincero, eu sabia que esse time ia ir bem, só não sabia o quanto. E sinceramente eu fiquei muito feliz com a pontuação que ele fez. E eu acho que ainda dava pra melhorar. Como eu falei, eu só fiz isso uma única vez. Então eu fiquei muito feliz com o desempenho. A luta ainda nem acabou e já ultrapassou os 40 mil de pontuação. Só pra deixar claro também, a minha Miyabi tem a arma, mas ela é M0. Eu vou deixar a build de todos os personagens que eu usei pra vocês dar uma olhada no final. Agora eu quero fazer um desafio pra vocês. Use o mesmo time que eu, arregace esse boss e me diga qual foi a pontuação que você fez. Eu acho que isso pode criar uma discussão bem divertida. Não me pergunte o que eu tentei fazer nesse final, eu queria muito alcançar os 50k, mas eu não consegui infelizmente. E vocês gostaram da pontuação que eu consegui com esse time? Antes de eu dar minha opinião, vamos recapitular tudo o que essa personagem tem a oferecer? A Astra na M0 é capaz de prover um aumento de ataque de até 1.200 pontos, mais 20% de bônus de dano, mais 25% de dano crítico, mais 24% de bônus de dano dos discos, mais bônus de dano via um motor, a mecânica única de spam de assistências reativas, ela consome energia para atacar fora do campo com ataques coordenados, e para tudo isso ativar, você só precisa pressionar a habilidade e sair do campo, simples assim. Além disso, ela é a única personagem do jogo capaz de curar os aliados e também tem outra mecânica única que converte assistências em ataques em cadeia. Tinha como ser mais astronômico do que isso? Agora, falando sobre a minha opinião, eu acho que é mais do que óbvio que essa personagem vale muito a pena. A Astra tá dividindo o segundo lugar com a Caesar como uma personagem mais relevante para todas as contas. Então não fique em dúvida, pegue essa personagem que você não vai se arrepender. Ela vai ser excelente na sua conta por muito tempo. Para quem quiser ver a build dos personagens que eu usei, é só continuar assistindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valentine out.